Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Bom dia para todos! Estamos aqui de volta na nossa sexta-feira. Sextou, né? Como diz o outro, né? Sextou. Sextou aí com a gente, já estudando agora de manhã, já fizemos um estudo anterior a esse, que é do Livro dos Médiuns, sobre a Casa Espírita, e o nosso livro MOR, né? O Guia da Humanidade, Raiou para a Humanidade a Era do Espírito. É esse livro aqui, ó, esse que nós temos assim. Para mim, eu tenho certeza, estou falando em nome da equipe, que é o Paulo Riel, a Sueli Gaudioso, o Tavares, que está aí por trás nos ajudando. Eu vou falar em nome deles, que eu sei que eu posso fazer isso. Para nós, é uma imensa felicidade poder trabalhar esse livro. É uma coisa assim que nos causa muito prazer, muita felicidade. É pela manhã, mas a gente, muito antes disso, a gente já está aí no ar, falando do Livro dos Médiuns. Então, é bom que a gente já costuma acordar cedo, né, Sueli? Sueli que gosta de acordar cedo. Ela não gosta, não, mas ela está acostumada. Dói, mas é para o seu bem, né? Como você diz. Dói, mas é para o seu bem. Paulo Riel tem cara que é madrugador também. Mas é madrugador, Riel? Só um pouquinho. Só um pouquinho? Eu sou madrugadora, gente. Todo mundo sabe que eu tive abrigo, e se eu não acordasse cedo, eu não ia fazer mais nada na vida. Minha manhã ia ser só para cuidar do abrigo. Então, a gente acordava bem cedo, dava tempo ainda de estudar. 9 horas, eu tenho um filho, Sueli, é o Lielton. Ele tira cada pérola da infância dele, tudo para me chacoalhar, né? Tudo é comigo, engraçado, é só comigo, né?
Ele, às vezes, liga para mim cantando musiquinha da evangelização. Aí, oh, meu Deus. Aí, de vez em quando, ele fala assim, mãe, você já sabe que eu tenho um trauma? Eu falei, qual deles? Fala aí. Tem nada, tudo onda. 9 horas da manhã, eu tenho um susto. Todo dia, às 9 horas da manhã, eu levo um susto. Por quê? A gente acordava muito cedo, fazia o culto, às 7 horas era o culto, mas 7 horas já estava todo mundo de banho e de café tomado, tá? Aí fazia o culto, porque 9 horas, todos os dias, todo mundo tinha que sentar para estudar. Aí ele diz que o trauma dele era 9 horas da manhã, ele tinha que sentar para estudar. Eu falei, é o que você devia fazer com a sua filha, tá? Todo dia eu não vejo ela estudando todo dia. Aí a Giovana, vó, não fala isso não. Mas a gente vai lembrando que hábitos que você tem que adquirir, porque o trabalho espírita ele ajuda-nos a nós. Em primeiro lugar, quem se organiza somos nós. Enfim, a gente vai pegando esse hábito de organizar, e com felicidade, não é com sofrimento, não, tá? Então, nós estamos aqui sexta-feira, e logo que sai daqui, a gente vai ter o trabalho da desobsessão. Eu ainda falo desobsessão, tá, gente? Mas eu sei que é atendimento espiritual, mas na minha cabeça é desobsessão. Não é proibido falar desobsessão, não, mas o ideal mais ajustado atualmente é atendimento espiritual. Bom, vamos então para a nossa leitura. Sejam todos muito bem-vindos, as nossas irmãs, queridas, amigas do coração, aí do CELD e fora do CELD. Muita gente me liga, muita gente que não consegue. Aí, ó, já está aí, ó. Quem está aí? Ah, então. Eu vou até falar. A Nilceia, que também é muito nossa amiga, mas às vezes ela não se mostra ali no YouTube. A Nilceia está sempre aí com a gente. Pois é, aí essa semana a gente falou muito, aqui na Web Estação mesmo, a gente falou muito sobre ectoplasma, fluido, né? O ponto foi esse, né? Fluido vital. E aí eu falei de mitocôndria, não sei o quê. Olha, a Nilceia me ligou, olha, Sueli, por favor, me diz os livros, os material. Falei, mas tu não falou nada lá não, né, garota? Ela falou, mas eu fiquei quieta, mas eu preciso desse material. Aí fui eu, mandei para ela um monte da Marlene Nobre, do Jorge Andréia. Ela falou, não precisava você se incomodar. Eu falei, não, você está escondidinha, mas eu mando sim. Aí mandei. Isso acontece, sim. A Nilce é amigona. No passado, nós éramos jovenzinhas junto do CELD. Aí ela vai lembrar, se ela estiver ouvindo, ela vai lembrar disso. O pessoal não sabia se nós éramos irmãs ou se éramos gêmeas. Sério. A gente olhou no passado... Nilceia toda lindona, ela era, você tinha que ver, tá, gente? Lindíssima, ainda é, né? Eu falei, não é possível que vocês me acham parecida com a Nilceia. Aí ela fica, não é possível que você me ache parecida com a Helena. Era muito interessante. Foi assim, eu com os filhos pequenos no céu, foi muito legal, aniversário de aniversário dos meus filhos no céu. Poxa, gente, que legal, que legal. Agora ela mora em Copacabana e ela frequenta o centro de lá, porque é mais longe. Mas, gente, vamos lá. E assim outras também fazem, liga para mim, eu sempre falo aqui, né, Sueli? Que quer ter mais intimidade, assim, também, aí liga, dependendo do assunto, lógico. E é muito legal. Com o Riel, eles ficam, gente, não pensei que o Riel fosse daquele jeito. Ele nem está sabendo que vocês estão pensando coisa diferente dele. O pessoal gosta muito do raciocínio do Riel, tá, Riel? Você não sabia, fica sabendo, tá? O pessoal gosta muito do teu raciocínio, como você apresenta. E isso é que é legal, essa diversidade é muito legal. Muito legal. É bom contar com a generosidade dos outros. Né? Acalma muito o coração. Acalma, né? Não, mas o pessoal comenta comigo, tá? Olha, eu gosto muito do raciocínio do Riel, porque comigo, assim, o pessoal já fala. Quando eu erro, o pessoal fala, eles me instruem, tá? Não fala dessa forma, não. Legal, eu anoto. Admiram também, não tem aqui privilégio nenhum, não. A Sueli, o pessoal do céu é apaixonado pela Sueli, ela sabe disso. E é todo mundo, mas porque o pessoal assim, não tinha assim, tanto contato, né, Riel? Aí
a gente já tinha programa antes, tal. O pessoal comenta comigo, nossa, eu gosto tanto daquele rapaz. Eu falei assim, eu sei, o Paulo Riel, aquele rapaz, tá? Aí eu agradeço por você. Gente, Obrigado. É isso mesmo, essa é a alegria mesmo que a gente tem de estar aqui presente e mais um trabalho aqui junto à Web Estação da Luz, ainda mais nesse livro maravilhoso. Então, eu vou pedir a Sueli para ler a lição de hoje, tá, Sueli? Do Evangelho, que é o nosso capítulo 13. É 13? 13, capítulo 13, item 3. 13, item 13. Ele é grande, pode resumir, tá? A beneficência. Tá bom. Tá? Ok, é Carita, mas acho que até vale a pena, não é tão grande assim. Você vê, se quiser ler tudo, é contigo. Eu acho linda essa lição. Então, 13, né? Vamos lá, então, no Evangelho. Um bom dia a todos, sejam bem-vindos, que eu não tinha dado um bom dia, nos ajudando sempre para a gente continuar aqui a nossa jornada com a participação de todos e ao auxílio dos nossos benfeitores. Então, vamos lá. Capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá à direita, item 13, e a gente vai falar sobre beneficência. Quem nos fala é a Carita. Chamo-me Caridade. Sou a rota principal que conduz a Deus. Segui-me, porque sou o objetivo a que todos deveis visar. Fiz essa manhã o meu passeio habitual e com o coração magoado venho dizer-vos: meus amigos, quanta miséria, quantas lágrimas, e quanto tendes que fazer para secar todas elas. Tenho procurado inutilmente consolar as pobres mães, dizendo-lhes ao ouvido: coragem. Há bons corações que velam por vós. Não sereis abandonadas, paciência. Deus existe, vós sois suas amadas, as suas eleitas. Elas pareciam me ouvir e voltavam para o meu lado, seus grandes olhos assustados. Eu lia em seus pobres semblantes que o corpo, se tirando do espírito, tinha fome, e que, se minhas palavras serenavam um pouco o seu coração, elas não lhe enchiam o estômago. Eu ainda repetia: coragem, coragem. Então, uma pobre mãe, muito jovem, que amamentava uma criancinha, tomou-a em seus braços e a ergueu no espaço vazio, como a me suplicar que protegesse aquele pequeno ser que só recebia de um seio estéril uma alimentação insuficiente. Mais adiante, meus amigos, vi pobres, velhos, sem trabalho, em breve, sem abrigo, atormentados por todos os sofrimentos da pobreza e envergonhados da sua miséria, não se atreverem eles, que nunca haviam pedido esmolas, a ir implorar a piedade dos transeuntes. Com o coração tomado pela compaixão, eu, que nada possuo, me fiz mendiga para eles e vou a todos os lados estimular a beneficência, inspirar bons pensamentos aos corações generosos e compassivos. Eis porque venho a vós, meus amigos, e digo: existem infelizes em cujo prato falta o pão, o fogo não tem, falta o pão, o fogão não tem fogo e o leito não tem cobertas. Não digo o que deveis fazer, deixo a iniciativa para os vossos bons corações. Se eu vos ditasse a vossa linha de conduta, não terias o mérito da vossa boa ação. Eu apenas vos digo: sou a caridade, e vos estendo as mãos pelos vossos irmãos sofredores. Mas, se peço, também dou, e muito. Eu vos convido para um grande banquete, e vos forneço a árvore onde todos vós vos saciareis. Vede como é bela, como está carregada de flores e de frutos. Ide, colhei, pegai todos os frutos dessa bela árvore que se chama beneficência. No lugar dos ramos que tirardes, colocarei todas as boas ações que praticardes,
e levarei essa árvore a Deus para que ele a carregue novamente, porque a beneficência é inesgotável. Segui-me, pois, meus amigos, para que eu possa vos incluir entre aqueles que se alistam sob a minha bandeira. Não tenham receio, eu vos conduzirei pela estrada da salvação, porque sou a caridade. Carita, martirizada em Roma, Lyon, 1861. Graças a Deus. Então vamos à nossa prece, levando nossos pensamentos a Deus. Na sua imensa gratidão, agradeçamos a esse Pai tão generoso que deixa para nós esses trabalhadores, Jesus, os nossos próprios benfeitores, que nos guiam e nos conduzem, Maria de Nazaré, e tantos espíritos amigos que nos envolvem e nos protegem, iluminando nossas consciências, potencializando nosso entendimento diante do estudo que hoje vai se fazer em torno do livro dos Espíritos. Que a gente possa contar com esses espíritos amigos a nos envolverem, nos instruírem, nos inspirarem, para que a gente traduza todas essas palavras que foram presididas pelo próprio Mestre Jesus, para que entrem nos nossos corações, façam morada na nossa consciência, dilatando as nossas ações e as nossas atitudes diante desses grandes e ricos e importantes conhecimentos. Que Jesus nos conduza a esse caminho, que é o caminho da paz, do amor e da perseverança no estudo para a elucidação dos nossos conhecimentos e tradução na nossa atitude na vida prática. Que Jesus nos envolva nesse estudo, graças a Deus. Isso aí. Então, vamos retornar após a nossa prece, graças a Deus. Muito bom. Iniciar com uma prece é um hábito, é um costume que tem que se transformar em hábito, e isso é um hábito salutar, né? Isso é um hábito que não é vicioso, que não é vício. É um hábito bom, salutar. Então, vamos iniciar o nosso Encarnação dos Diferentes Mundos, a questão 172. Eu pedi a Sueli para iniciar com a Sueli, tá, Sueli? Por favor. Tá, ok. Então, mais uma vez, a gente volta agora, então, ao Livro dos Espíritos. Estamos no capítulo 4, onde Kardec, junto com os espíritos, organizam um grupo de ideias que vai nos falar sobre a pluralidade das existências. Nós já conversamos sobre reencarnação, e foi um tema bem importante, porque é um pilar importante e fundamental da nossa doutrina, e que a gente não pode ter dúvida desse ponto, né? Caso contrário, a gente não vai se denominar realmente espírita. Então, foram muitas elucidações e muitos episódios aqui para a gente estudar calmamente, passo a passo, esse tema. Agora a gente entra... Depois a gente falou numa questão só, que é a 171, que vai tocar no ponto justiça da reencarnação. Então, a gente analisou o que Deus nos deixa, essa lei, por quê e para que a gente ter a certeza que tem uma justiça por trás desse processo reencarnatório que a gente vem sofrendo aqui durante tantas oportunidades que de cada um com as suas necessidades a gente passa. Agora, então, a gente passa para outro tema dentro do grupo Pluralidade das Existências, que é o capítulo 4. A gente vai analisar agora encarnação nos diferentes mundos. E aqui esse ponto é mais um pilar, né, da doutrina dos espíritos, porque a gente já sabe que a gente tem oportunidade de reencarnar em diversos mundos, e os diversos mundos são habitados. Então, é esse tema que a gente vai estudar hoje. A gente começa pela questão, então, 172, onde Kardec faz a pergunta para os espíritos: nossas diversas existências corporais efetuam-se todas na Terra?
E os espíritos respondem: nem todas, mas em diversos mundos. A deste mundo é não a primeira, nem a última, e é uma das mais materiais e das mais distantes da perfeição. Então, aqui ele já coloca, como a gente já conhece, já sabe, o planeta Terra como um planeta ainda das mais distantes da perfeição, né? Depois a gente vai ver em que categoria a gente já conhece, mas a gente colocou aqui nesse tema importante as diferentes categorias de mundos habitados, né? Então Kardec já coloca de cara aqui para a gente que nós estamos num planeta que ainda está longe da perfeição. E a gente vai viver e vai reencarnar, já reencarnou em outros mundos, pode ter reencarnado em outros mundos, e vai ainda passar para outras etapas evolutivas que podem ocorrer em outros orbes, em outros planetas, em outros mundos, né? Então, esse ponto aqui, nesse ponto, a gente já conhece o que Jesus falou, né? Então, a gente já sabe que há muitas moradas na casa do meu Pai, e quando ele fala isso, ele já está nos dizendo que não existe só o planeta Terra habitado, embora a ciência material não tem ainda identificado um ser humano completo como nós, exatamente como nós, essa que é a perspectiva da ciência, mas os espíritos nos dizem que a gente tem várias formas materiais espalhadas no mundo inteiro, então necessariamente a humanidade não é exatamente como a nossa constituição, né? A nossa constituição física tem que estar de acordo com o planeta e a atmosfera e a origem do processo evolutivo, né? Que no caso daqui da Terra foi escolhido lá os primatas. Então, no processo evolutivo, a nossa origem humana partiu lá dos primatas. Então, consequentemente, um outro planeta pode ser diferente, né? E a gente não tem domínio dessa questão. Então, esse ponto aí que a gente... nesse capítulo, a gente vai estudar os diferentes mundos, a gente já está entendendo sobre isso. Podem falar. E aí, Sueli, a gente pode, vocês já podem pegando aí o livrinho de vocês, a Gênese. Vocês vão lá na Gênese, no último capítulo da Gênese, é o capítulo 18, e o item 26, que é a nova geração. Ali, Kardec vem colocando novos espíritos que irão compor a população da planeta Terra para ajudar ele a avançar. Como já aconteceu na primeira fase, que foi a fase que o planeta era classificado de planeta primitivo. A gente já estuda isso, a gente, quando estuda, nós temos até um estudo sobre isso, lá nos clássicos, no TV Celd, a gente está estudando o Gênio Céltico, o Mundo Invisível, então a gente tem falado muito dos exilados de Capela, que no nosso planeta, esses exilados de Capela, eles vieram, é o mesmo processo que está acontecendo agora, tá? Eles vieram, eu não sei se eu vou pronunciar certo, mas é o Pneu Campos Erectus, foi nesse período, que alguns dizem que era o Australopiteco, não sei se, para quem entende, eu não sei se é exatamente na mesma fase. Que foi nesse momento, nessa fase, que os exilados de Capela vieram para cá. Cumpriram o seu papel, porque eles vieram com um perispírito já mais avançado, já mais... o daqui ainda era um perispírito pastoso, muito denso, então eles vieram com o perispírito e com a mente, não só o perispírito, mas com a mentalidade mais avançada, consequentemente, o perispírito mais desenvolvido. Então, pelo processo da encarnação, não estamos falando de ET, não, tá, gente? Estamos falando dessa solidariedade de outros habitantes de outros planetas vindo para doar muitas moradas na casa de meu pai. Então, eles vieram e, com isso, por isso a ideia da metempsicose, que eles achavam que estavam encarnando num animal, porque era como eles sentiam aquele perispírito ainda muito grosso, muito grosseirão,
eles sentiam as mães deles, né? Então, eles vieram. Agora, a mesma coisa, é um resumo que eu estou falando desse item, a nova geração, tá? Do último capítulo da Gênesis. Então, agora, o que a gente vê? A gente vê esse cumprimento, eles cumpriram o dever e voltaram. A questão do Lúcifer era justamente isso, era como se fossem os anjos de caída, eram espíritos que foram rebeldes à lei divina naquela evolução daquele planeta, e esses Lúcifers voltaram, tá? A maioria retornou para o planeta deles, cumpriram a tarefa deles. Tiveram que melhorar a rebeldia à lei divina. Na atualidade, esses Lúcifers voltaram. Isso é a minha interpretação, tá, gente? Pelo amor de Deus. Que, na verdade, a gente está vendo que o planeta vai precisar, já está, desde o momento que foi lançado, que raiou no planeta, a Era do Espírito, que foi o lançamento do Livro dos Espíritos, que esse mês a gente comemora, que foi dia 17 de abril, agora último, acelerou a transposição planetária, o degredo acelerou, a evolução para que o mundo passasse de prova e expiação que nós estamos vivendo para de regeneração. Mas isso também vai acontecer com esses espíritos, com essa nova geração. E é aqui que Kardec coloca aí. Essa questão está muito bem colocada, depois vocês leem, eu não vou... A gente não é objetivo estudar essa questão, mas vocês dêem uma lida em casa, a chamada a regeneração da humanidade, é o item 33. São vários itens. Ela começa no item 26 e vai até o item 35. Vale a pena vocês relerem essa parte da Gênesis, que vocês vão ver o que Kardec está colocando ali. Ele vem antes da nova geração, ele traz aqui uma informação extremamente importante no capítulo 18, que é o item 8, que ele diz assim, olha, ele vem falando, entretanto, uma mudança tão radical como a que já se elaborou não pode se realizar sem uma comoção. Ele fala que a mudança vai ser uma comoção, não fala em mudança geológica, não. Ele fala numa comoção. Há uma luta inevitável entre as ideias. Desse conflito nascerão forçosamente perturbações temporárias, até que o terreno esteja aplanado, terreno moral, e o equilíbrio restabelecido. Assim, é a luta de ideias, era esse ponto que eu queria chegar. É a luta de ideias que surgirão os graves acontecimentos anunciados, e não de cataclisma ou catástrofes puramente materiais. Os cataclismos gerais foram a consequência do período de formação da Terra. Agora é comoção de ideias. Isso está no capítulo 18, item 8. Por quê? Vão vir essas novas gerações, esses novos espíritos. Aí vocês dão um pulo ainda para o capítulo 18, mas para o item 26, vocês vão ver ele trazendo a questão da nova geração. Essa nova geração é o paralelo que rapidamente eu tentei fazer com os exilados de Capela, que aconteceu na passagem do planeta de primitivo para de provas e expiações. A vinda do Cristo marcou. Ali era o período que estava se encerrando, nada acontece numa data marcada hoje. Estava se encerrando o planeta primitivo, com muito resquício ainda do primitivismo, mas que já estava, quando veio a ideia cristã, quando Jesus implantou o meu reino não é deste mundo, que é a grande campanha publicitária que Jesus fez, ali estava implantado e acelerado o planeta de provas e expiações. Da mesma forma que eu vos enviarei o Consolador prometido. A partir dali, começam as grandes encarnações de diferentes mundos. Por exemplo, e comunicações. São Luís, por exemplo, ele era habitante de Júpiter. Está lá na Revista Espírita de 1858, abril de 58. Então, a gente vê também que ele reencarnou no planeta Terra, ele encarnou no planeta Terra.
Ele encarnou e continua ajudando, porque ele é o patrono da Sociedade Espírita Parisiense. E, com certeza, também ajuda a divulgação da doutrina espírita. Então, esse período novo que está vindo, é um período, na atualidade, esses Lúcifer, que são espíritos ainda muito revoltados, que não querem seguir a lei de Deus, que vão gerar os grandes momentos, as grandes aflições. Porém, agora, eles estão vindo de um planeta chamado Alcione, o nome do planeta. É uma estrela de terceira grandeza do grupo das Pleiades, constituído por 7 estrelas, conhecida pelos gregos, pelos chineses antigos, que fazem parte da constelação de Touro. Então, os espíritos que estão vindo agora, isso aí é Joana de Ângeles que fala, e Divalda transmite para a gente essa informação, e outros espíritos também têm colocado para nós temos também muita informação dos benfeitores da Casa de Leon Denis em relação a esses novos espíritos que estão vindo. Joana de Ângeles precisou, fala que é uma estrela de terceira grandeza, né? Da Pleia de terceira grandeza, constituída por 7 estrelas, é uma constelação do nome Constelação de Touro. Já era conhecido, já era previsto isso. Sueli, desculpa eu ter me alongado, mas é porque quando eu estava fazendo a reflexão sobre essa questão de hoje, me lembrei da nova geração de Kardec, lá da Gênese. Mas vocês dêem uma lida na Gênese, que isso que é o aprofundamento. Então, nós temos a proposta de fazer um estudo com aprofundamento. Eu peço a vocês que, em casa, leiam. É um período que nós precisamos conhecer muito, saber muito sobre essas questões, e está tudo na Gênese. A Gênese pode nos ajudar, a gente só tem que mexer nela, tirar ela da estante, levantar a mãozinha, pegar ela, lei do trabalho, sabe que sim? Ocupação útil. Não está gastando tempo à toa, não. Pelo contrário, está trabalhando. Pode não estar ganhando dinheiro, mas vai estar ganhando muitos benefícios espirituais, conhecendo, e que vai gerar dinheiro. Sabe por quê? Você vai ficar mais econômico, você vai ficar menos consumista, você vai ficar mais satisfeito com coisas mais naturais. Enfim, Paulo Riel, traz aí, que o pessoal gosta muito das suas ponderações, Paulo. Não precisa jogar tanto peso na hora, não, tá? Eu boto logo responsabilidade. Toma aí. Você agora fecha com chave de ouro. Essa questão que Kardec coloca, a gente tem que ir lá no tempo dele. E isso, na Europa dele, a Igreja Católica tinha uma grande influência. E uma das ideias da Igreja Católica é que o espírito nascia junto com o corpo. Era aquela encarnação, e a primeira do próprio espírito. Então, essa pergunta de Kardec é para balançar a visão católica da época, porque não tinha sentido, né? Qualquer observação simples leva a isso, né? Como alguém pode ficar, você colocar lado a lado uma pessoa com síndrome de Down e uma pessoa com QI 200. Né? É insustentável você botar essas duas pessoas uma ao lado da outra e dizer que Deus fez uma nascer desse jeito e fez a outra nascer do outro jeito. É totalmente inexplicável. O pobre de Deus cair nessa situação. Mas também não tinha uma outra resposta satisfatória para isso. O caminho mais curto foi o materialismo. Então, quando Kardec faz essa pergunta, ele traz esse ingrediente da anterioridade do espírito. E isso explica, se não tudo, bastante coisas, mas bate de frente com o pensamento. E esse bater de frente é uma batida tão forte que até hoje, apesar, digamos, das frouxidões das relações religiosas das pessoas, ainda é comum vermos nelas essa ideia da primeira encarnação, do nascimento do espírito na encarnação.
uma amiga católica ficava deslumbrada com a filha, bastante talentosa em algumas coisas, e que ela achava isso uma generosidade de Deus para com a filha, por causa desse pensamento de que o espírito estava acabando de nascer ali do ventre dela, né? E mais, estendendo também um pouco sobre essa questão que você colocou, Helena, tem um livro, Tecla, A Primeira Marte do Cristianismo, do Bacelli, e o espírito não me lembro o nome, mas tem vários livros com ele, que foi Barnabé, esse espírito da psicografia. E nesse livro, ele era irmão, não me lembro como ele se denominava, ele começa a história falando de que Jesus vai no mundo e convida essa pessoa a encarnar no planeta para ajudar na consolidação do cristianismo. Ela é hoje uma santa da Igreja Católica, a Santa Tecla, tem as cartas dela, e ela andou com Paulo durante um tempo. E o livro fala essa trajetória dela, da encarnação e desencarne, que era uma mulher de família rica, conheceu Jesus e, por causa disso, tem todo o seu período de martírio, até que é aceita por Paulo, apesar da resistência do Paulo, mas Barnabé intercede e eles três caminham falando do Evangelho. E ela, segundo o livro, desencarna com 92 anos, o que, convenhamos, para aquela época é o recorde do recorde. É. Recorde do recorde. Gente. Mas mostra que existe esse movimento de trazer pessoas com funções, né, sejam assim em grandes números, sejam em números reduzidos, né? Então, vira e mexe, nós sempre vamos esbarrar na encarnação com pessoas que não têm compromisso pessoal com o planeta de prova e expiação, como a Terra, mas que passam por aqui de forma anônima, contribuindo com os grupos em que ela está inserida, estimulando a essa reflexão e a essa ação, né, como está lá falando Caritas, que não ia sugerir nada para as pessoas, mas que elas espontaneamente buscassem regar a sua árvore, né? E essas pessoas, vira e mexem, passam pelo planeta com esse compromisso de estimular determinados grupos para o crescimento, para a sua evolução. Então, essa pergunta de Kardec era para realmente mexer e clarear o pensamento dos materialistas sobre essa anterioridade do espírito. Portanto, a história, né, do espírito não começa necessariamente no planeta Terra. E conforme o planeta vai crescendo, vai evoluindo, menos ainda, né? Então, daqui a pouco, quando ele estiver na regeneração, menos espíritos ainda, menos sentido tem espíritos encarnados nesse período que tenham saído da situação de princípio inteligente e dado seus primeiros passos como espírito no planeta, né? No Instruções dos Espíritos, volume 2, que Baltazar trata do sonho, ele coloca os primeiros passos dos espíritos, né? Quando a gente, não sei se a gente já se consegue ver como gente, mas a gente já não está mais na condição de princípio inteligente. Ele diz que esse momento se dá em planetas transitórios. Então, quer dizer, os primeiros passos nossos no planeta Terra foi quando ele tinha acabado de virar esfera, ainda incandescente, fumegante e insuportavelmente quente. Mas, como nós estávamos nas condições de espíritos, podíamos encarar um planeta nessas condições, que Baltazar lá explica até por que tem que ser desse jeito, para tirar o ser recém-criado, formado,
digamos, dos hábitos de princípio inteligente e se deparar na nova situação. Então, convenhamos, a nossa situação, o nosso engateamento enquanto espírito não foi nada fácil e não foi simplesmente descer de uma árvore. Antes disso, foi o nosso martírio, né, como costuma se fazer lá nos povos. Já acontecia isso antes, né, não sei se ainda fazem, né, na antropologia, lá falando do rito de passagem, né, sair da fase infantil e entrar na fase adulta. Então, o nosso rito de passagem foi num planeta transitório e que vai fazendo com que a gente vai crescendo, né? E aí a gente consegue entender bem as ideias que a própria doutrina traz e que o próprio Evangelho traz também, o Novo Testamento traz, que não tinha explicação, né? Para a Igreja Católica sustentar essa ideia, ela está ignorando aquela conversa com Nicodemos, entre Jesus e Nicodemos, né? E até para expandir esse pensamento aí do Paulo, que ele precisava ter conhecimento de espírito, a gente analisa o próprio a sequência lógica que Kardec dá ao seu livro, a esse livro dos espíritos, que ele vai desenvolvendo esse raciocínio passo a passo. Ele primeiro fala de Deus, depois ele fala que tem um princípio vital que anima essa matéria, depois ele vai falar de espírito. Então, nesse capítulo, que na segunda parte do capítulo 1, né? No capítulo 2, aliás, ele vai falar sobre espírito. Então, o indivíduo, assim, ele já está num crescimento, depois ele fala de espírito, ele fala sobre reencarnação, ele reencarna e ainda continua esse mesmo raciocínio. Então, tem um encadeamento na ideia aqui do Livro dos Espíritos, que depois que o indivíduo se entendeu como espírito, se ele interpretou e sentiu a doutrina, ele se entendeu como espírito, ele vai saber que ele reencarna, e depois que ele não reencarna só nesse mundo, que tem outros humanos em outras condições no outro planeta. Então, isso aí é uma sequência muito lógica, muito didática e muito inteligente, né, do Kardec colocar essa lógica que se baseia em Jesus e, ao mesmo tempo, ele dá uma outra vestimenta, né, de todos os ensinamentos de Jesus. Então, é perfeito essa sequência, onde o indivíduo tem que saber que é espírito para, então, acreditar que você pode reencarnar até em outros mundos. É muito, muito interessante como ver a lógica e a sensatez, né, o sensato mesmo, como era o Kardec, não atropelando as ideias. Ele vai passo a passo. Você lê uma coisa, raciocina em um capítulo, e depois, então eu sou espírito, né? Agora eu posso reencarnar? Então reencarno. Agora eu posso reencarnar em outros mundos. É muito, muito rico, né? Esse encadeamento perfeito e lógico dele, né? Verdade. Por isso que eu me lembrei essa Gênesis aí, esse último capítulo, a nova geração, que é justamente, a gente, quando vai ler os itens, a gente vai vendo, o 29, ele diz que essa migração dos espíritos não se deve entender, na palavra dele, né? Porque todos os espíritos serão retirados daqui. Então, tem muita lógica, tem muito bom senso no que ele fala. A coisa é gradual, já acontece, é um processo da lei, essa questão 172 vem mostrando esse processo, que ele existe, sempre existiu, vai continuar existindo, e, inclusive, é o método que existe para haver a evolução. Por que a gente está trazendo isso, está insistindo ainda nessa reflexão? Porque é muito comum, Sueli, vê se você concorda ou não, é muito comum, mesmo no grupo espírita de pessoas amigas, a gente tem até um certo cuidado de dizer, o mundo vai melhorar. Quando é que o mundo vai melhorar? Ainda ficar com um raciocínio de que vai precisar todos os habitantes
que alguns a gente vê que está num estágio de evolução moral, que toda essa transformação, essa comoção é de ideias, como ele diz aí no item 8, do capítulo 18. Todos os espíritos vão ter que mudar? Não. Existe esse método divino, que é o degredo, que na verdade é a manifestação da solidariedade. Porque tem que ser muito devotado um espírito já morando num planeta de regeneração, onde as dores não são tão atrozes, vir reencarnar no planeta ainda, com todas as mazelas que tem no planeta Terra. É muita devoção. Com isso, vai deixando exemplo para a gente. Com isso, a gente vai, na verdade, entendendo e melhorando. Se continuamos rebeldes, a gente precisa, para fazer comparação, você vê que a gente precisa ainda do dia, da noite, né? Precisamos de contrapartida em qualquer situação, que é para a gente comparar. Realmente, eu era feliz e não sabia. Deixa eu voltar para lá. Pode, ele diz nesse item, o 27 desse capítulo 18, ele diz que é o 29, que eles podem ir, têm a possibilidade de retornar, como aconteceu lá com os exilados. Então, é um estudo que dá para a gente uma serenidade no nosso dia a dia. A gente não fica mais... Sofre, porque todo mundo é resvalado para todos os transtornos das más administração, do mau comportamento de um membro de uma família, do membro da sociedade, sobra para todos. A gente não pode, para herdar a terra agora já não é mais a terra, é continuar tendo direitos a reencarnar aqui. Existe quais são os perfis, o que tem que se desenvolver? Então, a gente vê que tem que se desenvolver o autoconhecimento e tem que, entre outras coisas, investir na formação de vínculos afetivos. Com quem? Com a família carnal? Isso é coisa do planeta de primitivo, que a valorização era muito intensa, o sentimento de gregário pelo grupo, o grupo consanguíneo. Então, nós precisamos ampliar essa necessidade, esse valor que é essa prática de formar vínculo afetivo. Com quem? Com as pessoas. Eu não gosto de sair para, sei lá, qualquer coisa, porque eu tenho tudo em casa. Cuidado, porque você precisa conviver com as pessoas, mesmo que seja pelo olhar, fazer contato, para ir desenvolvendo essa questão dessa prática de desenvolver esse vínculo afetivo. Então, é muito amplo. E esse item desse capítulo, ele vem falando sobre isso. É muito interessante, muito importante para a gente estar entendendo. Isso consola, tá? Porque o que leva muitas pessoas, às vezes, que falam muito desespero, gente, eu não vejo sentido na vida, é a falta do sentido da vida. Só vai ver sentido na vida se a gente ampliar a nossa visão verdadeiramente o que é a vida. Isso, a doutrina espírita foi implantada no planeta como Jesus tinha prometido, eu vos enviarei o Consolador prometido, que irá levantar todos os véus e esclarecer todas as coisas no momento preciso. Gente, mais do que isso, aí a gente já não sabe o que pode fazer. A doutrina espírita está aqui para isso, para nos alertar, para nos consolar, para nos dar segurança no nosso dia a dia e não ficar pensando como pensa o homem do mundo. Mas eu também não sou homem do mundo. Somos homem do mundo, sim, mas temos que aprender a pensar enquanto espírito que somos. Nós somos espíritos. Isso aqui é temporário. Nós somos exilados porque a nossa pátria é espiritual. Então, a gente evolui enquanto está encarnado, para provas, expiação, para missão, mas a gente evolui nas colônias espirituais que estão em torno do planeta Terra. É também
muitas moradas na casa do Pai. São missões. Eu posso mudar? Pode, mas enquanto isso a gente tem moradas também, são colônias. A gente tem estudado muito a questão das colônias, né, Sueli? Né? A gente tem estudado Nosso Lar, lá no TV Céu, Morada Nova, a gente tem visto a colônia Maria de Nazaré, então a gente tem visto natureza das colônias, como os espíritos vêm de outras colônias para dar instrução ali naquelas colônias, como o espírito vem de outros planetas ali, espírito dentro do planeta Terra, está na erraticidade, está em torno do planeta. Não estamos falando de espírito que mora em outros planetas. O que a gente tem de informação é de Júpiter. Formação de entrevista. Kardec entrevistou o espírito morador de Júpiter. São 84 perguntas e respostas. Está lá, Revista Espírita, abril de 58. A gente tem. Está lá a resposta. A gente tem, na questão do Livro dos Espíritos, eu acho que se eu não me engano, é a 89, por aí. Não é 89, não. Uma até que a gente estudou semana passada, onde ele fala. Em outros mundos, as coisas já são diferentes, né? Você lembra que a gente estudou quarta-feira? É lá na frente. Eu acho que é 500 e pouco. Está no nosso material de quarta-feira, onde a gente falou, olha só ele que interessante, ó, o tempo inteiro os espíritos vão sinalizando. Aqui, vocês veem aqui nesse mundo, porque em outros mundos isso acontece de forma diferente. Então, é muito interessante essa questão. A gente está até trabalhando mais, sabe, Sueli, essa 172, porque ela é muito importante, porque justamente por causa dessa resposta, ó, nas diversas existências corporais, efetivamente, todas na Terra. Então, só a gente ler e ver a resposta, nem todas, mas em diversos mundos. A deste mundo não é a primeira nem a última, e é uma das mais materiais e das mais distantes da perfeição. A gente tem que catucar isso. Tem que catucar, senão a gente não vai aprofundar. A gente vai, é verdade, que bom, que bonito, que profundo. Mas você está aprofundando, você está refletindo sobre isso. O que mais tem é comunicações, que a nossa... Por quê? Falou doutrina espírita, falou em educação, falou em leitura. Então, não tem essa de... Ter raiva de quem lê não vai fazer parte da geração futura, não, tá? Ter raiva de livros está fora. Cada vez mais a gente precisa... Sabe aquele assunto? Lê, mas não está com comportamento. Mas se não lesse, estaria pior, porque não teria material no psiquismo para refletir. Então, agora a gente lê, executa menos do que fala, mas pelo menos está se movimentando para a execução. Porque senão é estagnação, senão você não acredita no progresso. Então é isso, Sueli. Eu estou passando aí a palavra para você. Ok, então a gente, baseada nessa proposta aqui do espírito, a gente também percebeu que já que existem diversos mundos e a Terra não é a primeira, né? A Terra não é a primeira e não é a única, e nem a Terra não surgiu em primeiro lugar depois da explosão do Big Bang, se a gente considerar essa a origem de todo o universo. Vamos analisar essa questão aqui, que está na Gênese, no capítulo 11, que nos fala, o Kardec nos fala sobre a Gênese espiritual, o item 9, e ele vai colocar exatamente isso. Antes que a Terra existisse, mundos haviam sucedido aos mundos. Então, já acontecia mundos antes da própria Terra, da origem da Terra antes já existiam. E quando a Terra saiu do caos dos elementos, o espaço estava povoado de seres espirituais em todos os graus de adiantamento. Então, olha como a gente veio depois de muitos planetas por aí pelo universo. Então, a gente ainda é infantil, esse planeta que a gente habita e escolheu ficar aqui. Porque outros já estavam em adiantamentos avante, né? Adiantados, já surgiram antes de nós. Desde
desde os que nasceram para a vida até os que desde toda a eternidade haviam tomado seu lugar entre os espíritos puros, vulgarmente chamados de anjos. Então, nesse mundo que ele está colocando aqui, o Kardec, que nós não surgimos, somos únicos no planeta, e aqui acabou o mundo, morreu, vai para o céu, ou então vai para o inferno. Então, cai por terra essa ideia. Ele já analisa depois do Big Bang, né? O planeta Terra surgiu depois de outros, e como uma bola incandescente, como o Paulo também já se referiu, que veio esfriando muito lentamente, com muitas descargas elétricas, ou muitas erupções vulcânicas. E aí, a partir daí desse processo, é que houve, então, a união dos elementos químicos, que aí foram resfriando. A gente já estudou isso lá no comecinho da origem da vida. Foram esfriando, o planeta foi esfriando muito lentamente, e aí se formaram geleias no próprio planeta, e dessa geleia foi esfriando, a água surgiu, e a partir dessa junção dos elementos químicos na natureza, com o impulsionamento do espírito, a gente já tem a certeza disso, que a vida só aparece quando tem um espírito para impulsionar esse caminho evolutivo, e aí surge o primeiro ser vivo. Esse primeiro ser vivo, nesse processo primitivo, ele ainda teve um grande caminho aí para desenvolver e dar origem nesse processo evolutivo, até chegar à humanidade. Nós já passamos por grandes revoluções, um grande processo, e aí a gente está aqui nesse ponto, às vezes, e muitas das vezes, não valorizando tanto. Tem até aqui, esqueci as idades aqui, mas esqueci hoje, tá? Não valorizando muito esse caminho, né, que a gente tem trilhado em bilhões de anos, 4 bilhões e meio do planeta Terra, 4 bilhões e 800, alguma coisa assim. A gente vem trilhado um processo bem lento, gradual, e com o amparo dos espíritos amigos. A gente não está no desamparo, não. E certamente acontecendo o mesmo processo em outros planetas, em outros orbes, com mais avançados ou menos avançados, logicamente que a gente sabe que depende da evolução individual, né, do espírito, para ser mais rápido ou mais lento, e por isso a nossa responsabilidade diante disso tudo. Então, é nesse ponto que ele fala aqui, que tem muitos outros planetas que a gente trouxe, que a Terra não é o único, não surgiu só a Terra, Deus criou no primeiro dia o planeta. No segundo dia, então, são metáforas, né, que Moisés nos traz. E lá no livro da Gênesis, ele também está falando sobre eras, né? E não sobre o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, e aí depois surgiu o homem, depois do homem surgiu. Esse caminho são metáforas que na Gênesis de Moisés nos traz, que é explicitado também aqui na nossa Gênesis do Kardec, onde vai falando sobre eras e não dias. Mas são construções realmente muito lentas no correr desses bilhões de anos aí consecutivos. Verdade, muito bom, muito bom. Posso Sueli, essa questão que a gente estava falando, que ajuda muito a gente ver que o quanto os espíritos vêm trazendo, não só em algum capítulo ou outro, mas está pulverizado por toda a filosofia espírita, ela está na questão 894, que é quando Kardec pergunta: há pessoas que trazem o bem de maneira espontânea, sem precisar vencer nenhum sentimento contrário. Tem tanto mérito quanto as que têm de lutar contra a sua própria natureza e que a superam? Fazendo comparação de nós que ainda temos que lutar para fazer um mínimo, e tem gente que já faz isso espontaneamente. É a escala espírita, né? Mas olha só onde a gente quer chegar. Os espíritos respondem o seguinte:
As que não têm de lutar é porque nelas o progresso está realizado. Lutaram antes e venceram. Para estas, os bons sentimentos não custam nenhum esforço e suas ações parecem todas naturais. Para elas, o bem tornou-se um hábito. Aí é onde vem o que a gente quer. Como ainda estás bem longe da perfeição, esses exemplos espantam pelo contraste e são mais admirados por serem raros. Olha o que ele fala. Mas sabei que, nos mundos mais avançados, o que aqui é exceção, lá é regra. Então, de que está se falando? Do costumes e hábitos da população de mundos mais elevados, de planetas mais elevados. Então, é da filosofia espírita o tempo inteiro, em vários momentos, se coloca naquele, não está fazendo estudo sobre a característica do mundo elevado, mas ele já coloca, não é à toa, ele coloca, isso aqui é de proposital para a gente estar refletindo, no momento que está fazendo esse estudo dessa questão 171, que nós fizemos aqui, a gente já ligar para estar vendo que lá na frente, por isso que se diz que quando Kardec traz as premissas, que o Livro dos Espíritos são premissas, né? Quando ele vai trazer as outras obras, fazendo conclusões, uma coisa combina com a outra. Essa questão vai combinar com as questões que a gente encontra aqui na Gênese, que se encontra lá nas outras obras de Kardec, tá? Tem algumas perguntas aqui, Sueli, eu acho que vale a pena a gente... Sim, tem uma pergunta aqui do Dimas, bem procedente, que ele está falando aqui desse tema. O que caracteriza, qual é a característica de um espírito que está fora da Terra e o dos espíritos que estão na Terra desde as suas primeiras encarnações? O Dimas, os espíritos nos falam que o homem é adaptado ao planeta, e necessariamente ele tem que estar adaptado ao planeta que ele está no seu desenvolvimento moral, principalmente, né? Então, sempre a gente pensando que o espírito quer evoluir, ele quer progredir, e ele vai produzir, vai intuir que essa matéria acompanhe esse corpo. Então, o corpo dele tem que estar de acordo com esse espírito. Se o espírito é muito pouco elevado, ele ainda é selvagem, o corpo é proporcional a esse espírito. Então, se ele ainda é, vamos pensar nos australopitecos, no mundo primitivo, ali, aquele corpo deles era proporcional à natureza daquele espírito. Então, ele ainda tinha essa forma, como foi aqui no planeta Terra, a origem foi de primatas, ele tinha essa forma ainda, do primata mesmo, né? Os membros superiores longos, a estrutura óssea mesmo, em forma de barril, é bem parecido mesmo com os primatas que a gente conhece, porque foram descendentes ou tiveram origem comum, né, entre eles. Então, eles estão parecidos aqui na Terra. Na medida que o espírito vai aperfeiçoando esse corpo, ele vai tomando uma forma diferenciada, até que nós chegamos a Homo erectus, né? Homo sapiens sapiens, que já está num outra vestimenta física e material, como você está perguntando, qual é a característica dele? Mas a gente evoluiu porque o espírito evoluiu, né? Então, o nosso espírito vai aperfeiçoando lentamente, a gente vai se embelezando. Por que se embelezando? Porque a beleza é divina. Quando a gente fala beleza, a gente está falando da harmonia do corpo. Não precisa ser beleza, com isso, com aquela, que a beleza vai mudando de acordo com a época. Mas essa harmonia, essa parte assim, ainda selvagem, o corpo muito denso, a gente já veio aperfeiçoando. Imaginemos que, quanto mais a gente aperfeiçoa esse corpo,
menos denso e pesado a gente vai continuar. Então, num mundo onde o pensamento do espírito é mais sutil, ele ainda não tem raiva, não tem mais raiva, ele não tem mais ódio, ele não tem mais todas essas imperfeições que a gente, mesmo durante muito ele ter evoluído muito, chegamos nesse ponto, mas ainda temos essa dureza de coração, essa característica que nos aferra aqui à Terra. Em planetas mais evoluídos, eles nos falam que o corpo dele é leve, ele vai volitando, ele não fica se arrastando mais pelo chão, porque o corpo está proporcional. E embelezamento, inclusive, das construções que a gente vai ver aí, né? As construções em planetas evoluídos são belíssimas, com cores diáfanas, o corpo é diáfano, é leve. Lá no Memórias do Suicida, tem um ponto no capítulo que chama Manicômio, acho que sim, onde vai encontrar mulheres que parecem aladas. Tal é a leveza do corpo dela. Os réprobos achavam que essas mulheres são aladas, porque ela é diáfana, ela é leve. Por quê? Porque ela tem uma elevação moral muito grande. Então, o nosso futuro, hoje a gente é assim, já fomos muito mais densos, hoje a gente tem esse corpo que já está se aperfeiçoando, mas num planeta futuro, de acordo com a nossa perfeição, a gente vai se embelezando mais, que a beleza realmente e a organização e a harmonia é divina. Então, sim, a gente vai ter o corpo mais leve e é o que os espíritos nos falam, a exemplo de Júpiter, né? Então, em relação ao que ele tá muito boa a tua explanação, aí eu vou dar um outro aspecto. Na característica desses espíritos de outros planetas na Terra, quando Kardec entrevistou um desses espíritos, que ele falou que antes dele ir, ele já encarnou no planeta, disse, assim que você desencarnou, você já foi? Não, ainda permaneci por aqui algumas encarnações, porque quis, mas é habitante do planeta Terra. Ele pergunta qual era a tua atuação, a tua atitude, não, qual era a tua função no planeta Terra, porque ele fala, nós temos aqui São Luís, que foi o rei, fazendo uma comparação. Aí, o que o espírito responde? A pergunta o que caracteriza um espírito de fora da Terra e o espírito que são da Terra? O que caracteriza? Se ele trouxe uma característica, eu vou trazer uma outra. De um espírito que é de Júpiter e que reencarnou no planeta Terra. Por exemplo, quando Kardec pergunta, São Luís foi um rei. Aí o espírito responde, eu fui uma amorosa, olha só a resposta, uma amorosa dona de casa. Aí ele vem falando sobre as missões importantíssimas que ele tinha com ele fala, ele cuidava como se ele cuidasse de uma única pessoa. Ele fala a importância de missões com uma única pessoa, que a gente acha missionário só de multidões, né? Quando nós temos no Daniel Cristóvão exemplos, muitos, não são poucos exemplos, de quase 500 famílias, 300 e poucas famílias, tá, que são atendidas lá, que as mães, a gente vê o que é a missão com uma pessoa. Mães que cuidam de uma pessoa com deficiência. Não é fácil. Então, estou dizendo que elas sejam de outro planeta, estou relacionando esse espírito que se comunica, qual é a postura dele. Por exemplo, independente da missão que ele tiver, ela é uma amorosa dona de casa. Amorosa, não é só ser dona de casa, amorosa dona de casa. Então, a gente vai vendo que o perfil desses espíritos que vêm de fora no planeta é a amorosidade, é a lei de justiça, de amor e de caridade, como a gente está colocado lá no capítulo 17 do Evangelho. Os que são... Aí, essa outra parte, a Sueli já explicou muito bem, como é a característica da física, né? Isso aí não precisa avançar. E os espíritos que são da Terra, desde as suas primeiras encarnações. Não significa dizer que eles, por serem os chamados autóctonos, os que vêm da Terra
planeta Terra, desde do princípio inteligente evoluindo, que não evoluíram. Agora, o que vai caracterizar a permanência deles ainda nos instintos é o chamado à vontade, o querer. Mas vai chegar um ponto, que é esse ponto que está chegando agora, que se teve todas as chances e não evoluíram, só tem uma solução, e estagiar em outro planeta. A gente tem um exemplo disso no livro Memória de um Suicida, aonde a Genô Penalva é suicida, obsessor, criminoso, perfil, né, do homem, desse tipo de espírito do planeta Terra. Ele não ia ter mais condições de reencarnar no planeta Terra, está lá. Ele não terá 38 anos com um professor, diretor da colônia, com ele ali estudando, diretor daquele departamento, e ele não conseguia passar pelo processo de se arrepender, que está lá no céu e inferno. Primeiro passo, os pilares da justiça divina: arrependimento, prova, expiação e reparação. Ele não conseguia entender, aceitar, se render a essa lei da consciência que é errar, é erro e acerto, é para evoluir. Né? Não precisa necessariamente errar, mas é processo. Mas você precisa entender aonde você está errando, que é o arrependimento verdadeiro, não aquele planejado pensando que vai enrolar a lei. Então, ele não poderia mais reencarnar no planeta Terra. Então, a gente vai vendo, lógico, depois fizeram o pedido da Maria, e Maria, por misericórdia, falou: vamos dar a última chance. Mesmo assim, vai permitir a encarnação dele como última chance dele reencarnar. Lembra, Sueli, essa questão lá do Genô Penalva? Com certeza. É bem séria essa situação que foi pedido a Maria para ele ter mais uma oportunidade, que seria a última, né? Uhum. Aí Maria responde, permitindo, né, pela misericórdia dela, ela responde e fala assim: pelo empenho de vocês, vamos permitir, pelo empenho que vocês estão com esses espíritos. Mas será a última chance dele, vai ter uma encarnação, e essa será a última, se ele não se render. Gente, isso aí é para a gente. Será que nós estamos tendo, hein, Paulo? Será que nós estamos tendo as últimas oportunidades nessa encarnação para a gente continuar herdando a Terra? É uma pergunta que a gente pode fazer, não seria, Paulo? Pois é, para nós é mais fácil colocar o facínora nessa situação e não os meandros, que às vezes a gente pensa que só com violentos graves que estão condenados a isso. E às vezes não, às vezes eles têm essa outra oportunidade de nós, no nosso cinismo, na nossa indiferença, não nos habilitamos a isso, né? É verdade. Por isso que eu me lembrei de trazer de um estudo alguns anos aí atrás essa questão da necessidade da gente desenvolver essa prática de gerar afeto. Não é afeto, eu não sou assim, não é isso. É ser empático com as pessoas, é de alguma forma, cada um do seu jeito, olhar para o outro com sentimento, não é olhar, como o Paulo falou, com cinismo, debochando, não é falando, que a gente já tem verniz social, a gente não debocha, a gente não está nesse nível de debochar do outro, mas e o pensamento? E o sarcasmo, que a gente, tá bom, meu irmão, tá bom. Então, a gente tem que fiscalizar muito nossos pensamentos, porque o outro não está vendo você falar, mas muita gente registra no seu próprio semblante que a gente está sendo sarcástico, tem que ter muito cuidado com isso, que a gente está sendo interesseiro, que a gente está sendo... Enquanto aquilo me interessa, eu estou ali, naquela situação. A hora que não me interessa mais, será que isso não vai trazer um prejuízo para a gente? A gente pode sim, mas será que é o tempo inteiro? O tempo inteiro eu só fazendo as coisas, planejando o interesse pessoal? O interesse pessoal é uma coisa seríssima. Seríssima. Eu só faço aquilo que é bom para mim. Eu só vou me dispor se eu não vou fazer sacrifício para nada e nem ninguém. E aqui, nessa comunicação, dessa conversa familiar de Além Túmulo, que está na Revista Espírita Abril de 58,
A característica do diálogo, depois vocês veem lá, que são perguntas, como eu já falei, vem trazendo perfil esses espíritos se encarnarem no planeta Terra, que é a pergunta do nosso irmão, elas vão ter esse perfil. Agora, vão ser pessoas que têm as suas características, não vão ficar aquelas pessoas com a carinha de sangue, você lembra, que coisinha mais meiga. Não é assim, não. É na essência. É na essência, porque se conhece as situações e as coisas na essência dela. Que tem certas atitudes que, para a gente que não somos, às vezes, tão disciplinado, que a pessoa parece até uma violência. Depende de como você entende as situações e as coisas. Porque, às vezes, a gente está querendo uma exteriorização de fala, eu sou muito boa. Não é necessariamente assim. Tem pessoas que fazem trabalho que a gente nem sabe. Tem pessoas que têm missões maravilhosas com uma pessoa no núcleo da família. Tem pessoas que têm possibilidade de ter esse trabalho que pode ser materializado em instituição, mas necessariamente não precisa. Meu Deus, se eu pudesse, eu teria. Não é bem assim. Poder, todo mundo pode. O que vai... Qual é o fator que diz se pode ou se não pode? É a intenção e o planejamento que a gente tem com a gente mesmo. Eu quero ser um ser humano melhor? Então, vamos procurar lá em Jesus, que é o modelo e guia, o que é ser melhor? Tem aquela questão 886 do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta, o que é a verdadeira caridade segundo Jesus? Né, Sueli? É o BIP, né? O BIP, benevolência, indulgência com as imperfeições alheias e o perdão, né, ao todos. Precisa de instituição para isso? Precisa de você abrir um orfanato, um abrigo? Não, mas também não diz que se você pode, se está dentro do teu cabível, da sua estrutura dessa vida, pode. Mas só para a gente estar entendendo o que é realmente a natureza desses espíritos. Sabe qual é o nome dela? A Gi Valverde, ela está falando assim, um ótimo local para treinar a doçura é a sala de aula. Verdade. Falou lotada de alunos espíritos do contra e de outras categorias evolutivas e muitas vezes sociais. Né? Isso, Sueli, é contigo, Sueli, tu conhece bem disso. Não é? A Gi também, né? Então é sério mesmo, né? É verdade. Sueli, eu vou dar um exemplo também, Gil. A Patrícia está aí, que está dando continuidade a esse trabalho que eu vou falar. Olha, eu tive abrigo. Gente, ou encarnação boa é essa minha, que eu não com certeza, em outras encarnações, não dava. Quer vencer a si mesmo é viver na mesma casa, com seres diferentes, seres que vêm criança ou adolescente, né? Que é abrigamento. Não era abrigamento onde eu administrava o abrigo e ia para casa, não. Começou na minha casa, na nossa casa. Olha, foi muito bom para mim. Pode não ter sido para eles, mas foi, eu sei que foi. Porque entre ser abrigado, mesmo longe da família biológica, e viver na rua, que antigamente, quando nós começamos, eu pegava na rua, não tinha estatuto da criança e adolescente, que começou em 1990. Eu morava no bairro que era lotado de criança de rua, eu pegava na rua e levava para casa. Eu comunicava, que na época era o juiz Liborne, eu comunicava o juiz Liborne, lá na primeira vara, e tá comunicado. Fazia relatório, que eu já fazia relatório, a primeira assistente social foi a Tereza Schalk, fazíamos relatório, que o doutor Herman falava, mantém uma pasta, que ele falava, a pasta era fazer relatório, todos eles, hein? O dia que perguntaram, você vai lá, está aqui, ó. Então, foi muito bom para mim, porque não foi nada fácil comigo, que também não era nada fácil, que precisava desenvolver, o quanto eles nos ensinaram, o quanto eu tive que desenvolver para ser organização, uma certa disciplina, aumentar o nível de resistência. Esse abrigo ainda existe, que é o Casa Laura Celeste, que quem está atualmente, que agora não é mais abrigamento, mas é convivência dia. Horário contrário da escola, eles vão para o abrigo. É a Patrícia Fado, que está aqui nos ouvindo, e o José Vieira, que também está aqui, está ouvindo também. Então, eles conduzem
e aí as coisas vão caminhando. A Patrícia pode dizer para a gente o quanto isto ajuda a gente a aprender a conviver, aprender a criar laços de afeto, sem querer ser filho, porque muita questão, eu só vou dar se for meu filho. Então, só na adoção, que é bom, mas não precisa ser só na adoção. Tem a família lá que você pode, ajudando o filho de uma família, você está ajudando aquela família. Horário contrário da escola, vai para a instituição. E por aí afora. Tem a Lúcia Garcia, que também tem lá o Condessa Paula, tem o abrigo, tem muita gente por aí afora, um campo de trabalho para a própria pessoa aprender a ser melhor. Paulo, estou exagerando nessa questão que a instituição ajuda a gente a melhorar, Paulo? É justamente transformar o estranho em conhecido, né? Boa. Boa. Esse exercício é para espírito imortal, para o resto da encarnação, da vida. Porque tem o exemplo do professor, porque eu tenho uma admiração profunda por professor, eu tenho filhas professoras, os filhos não, mas as filhas, muitas seguiram essa linha. A Sandra Carvalho falou alguma coisa isso, Eli. E eu sei o quanto... Espírita precisa estudar mesmo, e aí verá toda essa lógica apresentada na doutrina espírita. É isso aí. É isso que a gente está fazendo aqui, viu, gente? A Patrícia aí, Patrícia Fadel também se apresentando, que aqui dirige atualmente o Aura Celeste, e não é fácil. Eli também, lá no Daniel Cristóvão, ajudando lá a Elane, que brilhantemente segura aquilo ali com uma disciplina muito rígida, né, Sueli? Sueli que pode falar melhor do que eu em relação à questão de administrar a questão de uma instituição assim, que sempre administrar pessoas precisa ter, e ali particularmente mais, né? Porque aí tem que ter a fraternidade na frente, né? O carinho, o amor com pessoas bem, às vezes, difíceis, né? Mães que sofrem muito. Uhum. Então, com essa convivência, é uma convivência muito especial, não é um caminho só de administrativo, né? É um caminho que tem que ter a compreensão com a dor, né? E aí é preciso realmente ter muito amor mesmo para lidar com essa natureza desses tipos de espírito. É o laço de afeto, né, Sueli? Esse laço de afeto que a gente precisa desenvolver, né? É verdade. Não precisa nem levar para casa. Que a gente tinha muito aquele pensamento romântico que, para fazer o bem, precisaria levar uma população de rua para sua casa. Nem sempre. Eu tive esse link na minha casa, o abrigo começou no meu apartamento pequeno, mas não é necessariamente isso, porque eu tive muitas colaboradoras, tá? Não consegui fazer sozinha, não. Muitas amigas, colaborava com recursos materiais, colaborava sendo apadrinhamento das crianças. Gente, é uma rede. Você cria uma rede de pessoas ao seu redor. Você não tem que fazer nada sozinha, não tem que bancar heroína, isso não é ser heroína. Quanto mais gente você agregar nesse processo de ajuda, mais você também se melhora, porque menos você vai perdendo essa coisa de que eu sou a melhor, eu tenho supremacia nessa. Não, vai delegando, vai deixando as pessoas também aprenderem, vai deixando também isso. Doutor, os benfeitores da nossa casa têm nos ajudado muito nessa questão, muito. Que é, filha, arruma alguém, não vai fazer que nem eu, vai fazer melhor que você. De repente, vai fazer melhor que você. Quem diz que você faz o melhor? Então, eles vão nos dando esses direcionamentos para a gente aprender. Olha como é bom trabalhar esse assunto aqui em equipe, né, Paulo? Um fala, cada um traz uma visão, não é não? Só há crescimento no trabalho em grupo. Isso. E Paulo coordena também um trabalho em grupo aí, que é o GEDELME. Aliás, tem uma pergunta aqui para o Paulo, tá? Vai lá. Desculpa, gente, peraí. Eu vou falar aqui da pergunta. Essa daqui é para o Paulo exclusivo. Vai falar, senhor Paulo, ela falou isso. A Celestina de Carvalho, de Balneário, Angra dos Reis, do Rio de Janeiro, pergunta, senhor Paulo, dos exilados do sistema de Cabra,
Todos já retornaram para os seus planetas? Existem alguns que ainda estão por aqui, no nosso mundo? O senhor Paulo responde. O senhor Paulo não é a pessoa mais indicada para esse tipo de coisa, que eu não me dedico muito a essas questões migratórias em grupo. Mas a gente tem que ficar preso, não essa questão de quem vem e quem vai, porque isso é comum o tempo todo, né? É que nem nós viajando, né? Quantos de nós, mesmo que seja aí para uma cidade próxima, não tem essa oportunidade ao longo da vida de ir a um lugar e voltar? Dependendo do lugar que você vai, né? Vamos supor, você vai para uma festa, vai ter um mundaréu de gente num lugar em que você vai estar lá e que vai ser visto e vai ver muita gente. Às vezes não, às vezes você vai visitar um parente que mora num edifício e você mal vê os moradores do edifício na sua circulação. E isso que é bonito na lei e o cuidado que Deus tem conosco, de querer sempre que nós estejamos cercados e irrigados de companhia e de vivência. Esse é o ponto que traz para nós. O grupo, Jesus, por exemplo, está sempre preocupado com isso, sempre trazendo alguém, sempre de forma útil, sempre de forma produtiva. Por que nós visitamos outros planetas? Por que recebemos pessoas de outros planetas? Tem uma função, tem uma razão de ser. E essa função, essa razão de ser, que para nós é o mais importante, né? Como tem lá o exemplo de Tecla, como foi dado o exemplo lá do pessoal de Capela. Enquanto os outros vêm para aprimorar seus instintos mais agressivos, e que às vezes nós ficamos achando que é uma tragédia ter alguém, a chamada ovelha negra, né? Que é um absurdo isso, mas colocando desse jeito, aquela pessoa que nos incomoda. É uma oportunidade que a gente tem, né? Como você está falando do abrigo. O abrigo não é uma questão de incômodo, é uma questão de convivência, aprimoramento de sentimentos. Estarmos junto de quem é diferente da gente não precisa nem ser nada demais. Ser diferente, bastou ser diferente. Ter ideias próprias, por exemplo. Ter birras, por exemplo. Ter cãoduras, por exemplo. Tem gente que se incomoda com alguém que tem muita cãodura, que tem muita serenidade. Parece aquela lesma travada, né? Mas o que é isso? É esse que para nós é interessante, né? O próprio Jesus não passeou aqui conosco, ele veio do outro mundo, esteve conosco, mas tinha uma função, tinha um compromisso, tinha uma razão de ser. Isso para nós é que deve ser o mais importante. Verdade. Então, a gente vê, né? Vou aconselhar a leitura do A Caminho da Luz, né? Porque na Caminho da Luz, Manuel, ele vem especificando com muita precisão esses exilados de Capela ou Cabra, né? E a gente vê que é uma estrela, né, que a gente pode chamar de Capelo de Cabra, que ela é um alfa da constelação de Cocheiro. É uma estrela de primeira grandeza que possui planetas girando ao seu redor e fica aproximadamente 42 anos-luz do nosso sistema solar. Na verdade, isso tudo a gente aprende com mais precisão lá no A Caminho da Luz. Só para a gente ter uma ideia rápida, tá? É lá no Caminho da Luz que a gente vai aprender isso. Vale muito a pena porque a gente, esses exilados de lá, caracteriza-nos. Tem também o livro Exilado de Capela, não podemos esquecer desse livro, que é muito, muito, muito bom, muito importante a leitura desse livro. E aí vai aumentando tudo aquilo que a gente não consegue aqui rápido passar, vocês vão aprendendo com a leitura desses livros e muitos outros, mas esses dois, eles falam sobre habitantes desse fenômeno giratório que existiu e continua existindo. Então, vamos dar continuidade. Eu tenho outra pergunta, Sueli.
Não, tem outra, né? Mas também já acabou o nosso tempo. Ah, já? Nem percebi. Ah lá, o Caminho da Luz, ó. Isso, Vamos deixar aqui, vamos deixar aqui o spoiler para a semana que vem. A gente continua aqui falando de Jesus, o Paulo precisou sair, e a gente vê aqui que nós vamos continuar na semana que vem com esse tema importante para a nossa jornada, né? Vamos encerrar, porque já temos que partir já para outra. E a gente tem outra tarefa, né, Sueli? Mas antes disso, o que é que vocês vão fazer domingo de manhã? Isso é importante demais. Aí, Paulo. Fala aí, o que a gente vai fazer? Domingo de manhã a gente tem uns compromissos maravilhosos, são esses. 15º Congresso de Estudos Espíritas. Tema central: o mundo em que o espírita vive. 8 encontros em um só dia. Grupo de Estudos Espíritas de Olinda Amorim. Tema: a família como instrumento de redenção espiritual. Grupo de Estudos Espíritas sobre Espiritismo e Ciência. Tema: temos certeza da imortalidade da alma? Grupo de Estudos Espíritas do Meio Ambiente. Tema: a proteção do planeta. Conhecer, escolher e mudar. Grupo de Estudos Espíritas sobre as mulheres espíritas. Tema: complexo obsessão. Grupo de Estudos Espíritas sobre ufologia. Tema: interconexão extraterrestre. Grupo de Estudos Espíritas valorização da vida. Tema: berço, família, filhos. Grupo Espírita sobre as casas espíritas. Tema: espiritizar. Grupo de Estudos Espíritas Espiritismo na Arte. Tema: o envolvimento do espírita com a arte, fonte do belo e do bem. Dia: 28 de abril de 2024. Horário: de 8h30 às 13 horas. Local: Centro Espírita Leon Denis. Endereço: Rua Abílio dos Santos, 137, Bento Ribeiro, Rio de Janeiro. Inscrições na Livraria do CELD. O congresso será transmitido pelo canal do YouTube do CELD e canais parceiros. Haverá evangelização infanto-juvenil para crianças e jovens de 0 a 18 anos. Venha participar! Estaremos esperando você. Aproveite a oportunidade de estudar a doutrina espírita. Até lá! Até lá, viu, Sueli? Não perca não, hein? Não tem compromisso domingo não, né, Sueli? Tem muito. Tá muito. Olha, vou te contar, você está ferrada, cara. Se envolver com esse povo. Mas é isso aí, é bom, né, Sueli? É muito bom. É ótimo. Graças a Deus a gente ocupa o nosso pensamento que precisa, né? E se a gente não tiver envolvido com compromisso, a gente não tem em conta aquela coisa de sentar e estudar. Então, o que valoriza muito, não é valoriza, o que estimula muito a gente sentar e estudar a doutrina. E eu tenho uma palestra para fazer, eu tenho um estudo para fazer. Comentário pequeno, às vezes, mas às vezes... Essa é a razão do crescimento, do entendimento, da compreensão, do sentimento, mas do conhecimento é fundamental. E através do estudo, do compromisso, das palestras que a gente se compromete, a gente tem avançado bastante, né? Em vários aspectos, e inclusive pessoalmente, com certeza. Então, Sueli, faz a nossa prece aí para a gente... Então, vamos lá. Sim, agradecendo, elevando e unindo nossos pensamentos, nós daqui, vocês daí do outro lado da tela, e que Jesus una todos esses fluidos amorosos que dirigem para o alto e voltam ao nosso favor, agradecendo muito a Deus, agradecendo a Jesus, a Maria de Nazaré, agradecendo os nossos guias que estão sempre nos intuindo, nos colocando aquele caminho, aquela oportunidade à nossa frente para a gente abraçar e seguir fortes e corajosos. Muito obrigada, Mestre Jesus,
por ter deixado para nós já um caminho traçado, uma rota certa para seguirmos. Que a gente possa ter ouvidos dóceis, que possamos ter toda essa intuição a nosso favor, mas com esses ouvidos dóceis, seguir nesse rumo com o conhecimento, mas acima de tudo com o amor no nosso coração, que a gente vá em frente, fortes e resolutos, porque chegaremos ao reino de Deus, que é prometido por Deus e por Jesus, e que muito nós buscamos, mas precisamos implementar o nosso projeto de perfeição, que aqui a gente possa ter essa oportunidade nessa encarnação, de sair dela já com conhecimento de que somos espíritos e espíritos imortais. Esse é um grande aprendizado que facilita a nossa jornada nesse processo evolutivo em gravitar para Deus, que é o nosso projeto. Assim, despedimos-nos com a certeza de que a semana que vem estaremos aqui para mais um episódio desse livro importante e rico aos nossos corações, e que Jesus nos ilumine para que a gente esteja sempre iluminando o próximo. Assim seja. Graças a Deus. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.